desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br/mec/resaber. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM, mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Na técnica do programa, o novo Fred Mercury brasileiro, o Rafael, tá aí na luta, né, para imitar o Fred Mercury e tal. Então, tô aqui dando essa força. Então, ele é um cosplay, né, do Fred Mercury, trabalha aí no final de semana e tal. Então, vamos deixar aqui já registrado, se você precisar no final. Já deixo aqui também o WhatsApp do Rafael. Então vamos lá. Você pode participar comigo ao vivo pelo 011 98484 9988, 011 98484 9988 e também pelo não, só pelo WhatsApp hoje, só pelo WhatsApp. O tema hoje é polêmico. Sempre quando se fala em divórcio, a coisa não é fácil, né? Eu falo isso, né, do alto de um casamento duradouro com uma única mulher, mas sei que não é fácil. Imagino que não seja fácil quem vive história diferente dessa minha que eu vivo. E já deixo aqui meu respeito, sei que o assunto é uma bomba, né? É complicado, é complexo. Vamos lá. Pastor divorciado pode se casar novamente? Pastor que se divorciou pode se casar novamente? E para tratar essa questão tão delicada, tão polêmica, tão chata, né? Tenho aqui dois amigos. Pastor Luciano Scala, ele é graduado em filosofia pelo Centro Universitário São Camilo. Também tem graduação em teologia pelo Instituto São Paulo de Ensino Superior e Pontifícia Santo Anselmo, em Roma. Tem graduação em bioética e pastoral da saúde pelo Centro Universitário São Camilo. Também é pós-graduado em gestão executiva e comunicações
pela Faculdade Sumaré. É o presidente da ONG Instituto Viver na Bênção, é vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Bênção, é diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, Chácara, deve ser Vale de Bênção, tá VB aqui. Também é escritor, radialista, palestrante, está sempre com a gente aqui. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa, pastor Luciano Scala. Pastor César, bom dia. Bom dia, apóstolo. Bom dia a todos que estão acompanhando essa programação. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Musical. Quero dizer que é um prazer estar aqui, apesar de falar de um tema que é bem complexo, bem espinhoso, falar de um problema que infelizmente é recorrente na nossa atualidade, mas vamos lá, temos que falar sobre esse tema e nós estamos aqui para ajudar os nossos ouvintes a pensar acerca dessa questão. Bom, vamos lá. O tema realmente é delicado. E também estou aqui recebendo mais um amigo, o apóstolo Heleno Bezerra. Ele é pastor na Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. É bacharel em teologia, também é formado em língua portuguesa, literatura portuguesa e brasileira, coach cristão, psicoterapeuta. E bem-vindo aqui ao nosso programa, mais uma vez, apóstolo Heleno Bezerra. Obrigado, pastor César, pastor Luciano. É um prazer estar aqui mais uma vez e verdadeiramente é um tema de extremíssima delicadeza. Acredito que tanto eu quanto o pastor Luciano deveremos ser muito delicados, né, nessa questão, porque, como ele mesmo disse, é um assunto, uma questão recorrente no meio cristão, evangélico, e nenhum de nós aqui tem o intuito de escarnecer de ninguém, de deixar numa situação de conflito psicológico, inclusive. Bom, vou começar com o pastor Luciano Scala. Pastor, como funciona? O pastor divorciado pode se casar novamente? Qual a sua opinião a respeito desse tema? Bom, a minha opinião inicial para falarmos acerca dessa questão o divórcio é um problema. O divórcio é algo que nós temos que ter muita cautela para lidar com ele. E nós temos, sim, alguns textos na Bíblia que nos ajudam a pensar acerca dessa questão. E nós temos, por exemplo, um texto onde Jesus fala sobre isso. Jesus foi interrogado acerca disso, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19. Acredito que seja um dos textos mais conhecidos para se tratar dessa questão. E penso que no texto de Mateus 19 nós já encontramos uma possível resposta. Então diz aqui, né? No versículo de número 9: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete o adultério. Então nós temos esse texto que nos ajuda a pensar nessa questão. Jesus, ele é de uma época onde existiam pelo menos duas escolas rabínicas bem conhecidas, a escola Shammai e a escola Hillel. A escola Hillel era mais flexível, ela acreditava que a pessoa poderia se divorciar por qualquer motivo, enquanto a Shammai, ela era mais rígida, ela acreditava que era apenas por causa do adultério. Parece que Jesus, ele vai para esse sentido. A palavra que aparece aqui é a palavra porneia, que é as relações sexuais ilícitas. Nesse caso, existe aqui uma exceção. Dentro desta exceção, eu acredito que o pastor, que no caso, ele passa por um processo de divórcio decorrente ao adultério, relações sexuais ilícitas, lembrando, ele sim está desimpedido para contrair um novo casamento. E esse texto talvez seja um dos textos mais claros que falam sobre isso. Okay. Apóstolo Heleno Bezerra. Basicamente, a minha compreensão e a minha opinião é que nem o pastor, nem nenhum pode divorciar-se e casar novamente. Mas como tema, nós vamos restringir, em especial, aos pastores, aos líderes cristãos, o texto referendado pelo pastor Luciano, em que trata Mateus 19, a única abertura é em caso de relações sexuais ilícitas. Então, neste caso, há um consentimento dado por Jesus. É um consentimento para um novo casamento. Para um novo casamento, quando isso?
O que acontece hoje, e isso é onde eu pretendo entrar, é que hoje é independentemente de relações sexuais ilícitas, por exemplo, se a esposa do pastor vem a ter relações sexuais ilícitas, isto é, adultério, fornicação, relação fora do casamento. Então o pastor, eu acredito que neste caso, sim, pela própria palavra de Mateus 19, dá a entender que esse traído, ele possa contrair novo casamento. Esta é a única concessão que eu vejo. Os demais casos, em hipótese alguma, eu vejo concessão para que haja novo casamento. Pastor Luciano, como que o senhor enxerga? Sim. Não, é esse o sentido que eu apresento, né? Na questão que Jesus coloca, é a questão do adultério. E eu vejo sim que nessa ocasião, nessa situação, a pessoa ela pode contrair um novo casamento. Nós temos também uma outra relação que Paulo cita lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, que fala acerca do abandono, né? No caso, a mulher que foi abandonada. Mas no caso do pastor, eu vejo que ele está desimpedido sim, ele pode contrair um novo casamento, mesmo sabendo que o propósito do casamento é que ele seja vitalício. Nós temos até no Antigo Testamento o povo de Israel recebendo uma ordenança que eles deveriam abandonar as mulheres que eles tinham casado lá na terra da Babilônia, em Esdras, capítulo de número 10. Lá não fala para casar de novo, né? Lá fala para despedir as mulheres, os seus filhos. Aqui, no caso de Mateus 19, eu vejo essa abertura para que possa contrair um novo casamento, né? Então, mas me perdoe. No caso que a gente vê lá em Neemias, né, essa ordenança para que se deixasse os casamentos, Esdras, é porque já havia uma lei anterior a isso. Então, o ato deles terem se casado já era um pecado. Misto, né? Isso, já era um pecado, uma quebra da aliança. Sim. Então, Deus orienta ali pelo Espírito através de Esdras que ele despeça essas mulheres que são mulheres que não fazem parte da aliança. Então eu acredito, pastor Luciano, que essa ordenança para esse divórcio aí, ela não pode entrar no contexto porque é um caso específico demais. Sim. Né? Por uma quebra de aliança. Nós não encontramos uma outra citação acerca disso também. Não. Concordo. Mas no caso aqui de Mateus 19, aqui fica claro, né, que a pessoa ela pode casar novamente. Então, ela está desimpedida aqui. No entanto, assim, o texto começa com aquela coisa dos farisa, né, os super santos, dizerem por Jesus a prova. E Jesus, ele encerra, ele mata essa questão para mim. Ele diz assim, não deve se separar. Aí eles perguntam, mas e aí? Mas e Moisés? Eles vão trazer Moisés para baila, né? E Jesus diz, não, mas Moisés foi por causa da dureza do vosso coração. Foi uma concessão. Aí eu vou para Ezequiel, quando Deus diz assim, eu vou trocar o coração de vocês do coração de pedra por um coração novo, por um coração de carne. Deus está falando aqui. Então eu entendo que quando Jesus trata esse assunto, ele está dizendo, ele encerra esse assunto dizendo, quem pode conceber isso dentro de si, conceba. E quem não pode? Quem não pode é porque tem o coração duro, ainda não passou por essa regeneração do coração. Mas aqui Jesus, apóstolo, então, ele fala... Então, se o cara não tem coração quebrantado, é porque ele não passou pelo novo nascimento. Se nós passamos pelo novo nascimento e fomos trocados o nosso coração de pedra por um coração novo, então nós vamos viver segundo o que Jesus está dizendo. Jesus, ele invoca o princípio. Ele invoca o princípio da criação, mas não é assim desde o princípio. O princípio não é assim. Então, mas, por exemplo, na época, quando Moisés deu a carta, foi justamente porque existia uma flexibilidade. Era como um pensamento do Rabino Hillel, que a pessoa poderia divorciar por qualquer motivo, né? Então a mulher estava conversando com o marido, com outro homem, ali já era considerado motivo. Jesus não, ele vai dizer, eu vos digo, eu porém vos digo, versículo de número 9. Eu digo, não é assim, não é por qualquer motivo. Tem que ser apenas nesse caso aqui, né? Ele vai apresentar a exceção, por causa de relações sexuais ilícitas. Então eu vejo que Jesus, quando ele faz essa restrição, ele faz justamente por isso. Não é por qualquer motivo, não. Então, certo. Então aí nós podemos entrar em concordância. Então quando a pessoa
se divorcia por causa de relação sexual ilícita, acho que todo mundo concorda que aí pode Isso, ter tanto eu entendo tanto o pastor quanto os Quem for, fiéis, né? seja Quem quem for, qualquer cristão, independente do seu cargo, se tem cargo eclesiástico ou não. Isso aí eu concordo plenamente, porque é o que Jesus diz, a não ser por. E ele não esclareceu isso aqui, ele não disse que é uma parte dos cristãos, ele não dividiu categorias, ele é qualquer ser humano, Perfeito. independentemente. Então, mas a minha problemática que eu enxergo aqui é que essa é uma concessão, a única concessão que eu encontro. Aí nós vamos para Paulo. Paulo faz uma outra concessão, que é aquele que é casado com uma descrente, porém esse descrente, ele ou ela, ele não consente. Então é aquilo que ouvi aqui há pouco, é o abandono. Eu não consinto em viver com a minha esposa, por exemplo, porque agora ela aceitou a Cristo, eu não quero ela nessa seita dos cristãos, então cai fora, mulher, vou embora de casa. Então, é mais uma concessão que a gente encontra dado por Paulo. Então, são concessões que existem em casos específicos. O grande problema... Então, a concessão de Paulo ou a de Jesus vale para nós? Vale para nós, vale para hoje. Então, o caso hoje. deixou de ser específico. Não. Porque o caso específico é naquela situação. Então, naquela situação. Pontual. Então, Mas uma vez que aquela situação pontual Se aplica, né? se aplica a outras pessoas, vira uma doutrina. Então, mas é uma doutrina. Eu posso entender como uma doutrina. Agora eu pergunto para você hoje, 2022, você se converteu ao cristianismo, a sua esposa não. Você agora recebe o chamado pastoral, e a sua esposa diz, larga isso, não quero isso e tal. Aí ela vai embora de casa, independentemente dela se casar ou não se casar, de ela ter tido relação sexual fora desta aliança, desse casamento, você está livre. A Paulo esclarece isso. Paulo, ele faz como Moisés, ele dá esta concessão. Então, são casos específicos. Se um dos cônjuges não aceita viver. Agora, você é casado, aceita Cristo, entra no ministério pastoral e a sua esposa diz, não, eu não quero, mas eu amo você, meu nego, meu fofo, e vamos. Mas não quero ser crente. Mas não quero ser crente. Paulo, ele não faz concessão para esse caso. Ele faz para o caso do abandono, como disse. Sim. Quando alguém vai embora, alguém não quer a relação por causa do evangelho. Então, esta é a concessão. Não é qualquer caso, porque aí vira uma farofa, né? Que você mistura tudo e faz. Mas mesmo nesse caso vai virar uma farofa. Não. Porque torna-se interpretativo, pastor. Porque, tipo assim, o João e a Maria, vou usar esse exemplo. O João se converteu, eles são 20 anos casados. Aí o João se converte, uma benção na igreja e tal. Aí, a Maria, ela é mais reticente, não sei o quê, ela vai de vez em quando, não sei o quê. Aí o João, ele falou, então, quero separar da Maria, já que ela não é crente, ela não é batizada, então posso me separar. Ela não aceitou a Cristo. Mas não foi isso que Paulo disse. Mas ele pode, mas isso é interpretativo. Não, porque, por exemplo, ele pode chegar no pastor e falar assim, pastor, essa mulher é um inferno na minha vida, porque ela me atrapalha na fé. Ela não sei o quê. É interpretativo. Não é interpretativo. Esse aí é argumentativo, são argumentos de alma. Então, argumentos de alma não refutam a palavra. Argumentos de alma, eu posso dizer, esta mulher fica no meu pé, dizendo, abandona esse Cristo. E nem, às vezes não é verdade. Abandona esse Cristo e morre. Eu estou fazendo analogia à mulher de Jó, né? Não houve abandono. Aí entra aquilo, então agora qualquer um por incompatibilidade o abandono já é uma interpretação, porque lá não aparece. Não. Lá fala assim, ó, se uma mulher crente, se uma mulher descrente consente em continuar o casamento, não o deixe. Mas se o descrente se apartar, e esse apartar é interpretativo. Porque pode ser o cara falar, minha mulher não dorme comigo faz 15 Olha o versículo 12. Se apartou. Olha o versículo 12 do capítulo 7. Versículo 12 do capítulo 7. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então, mas o habitar, é o que eu estou dizendo, acho que eu não me fiz entender.
Isso pode ser interpretativo. Então, porque aí ele pode você- chegar e falar assim, ó. Ela habita... Ela mas ela tá 15 dias, não sei o quê, ela faz 30. Então é um inferno. Porque você concorda que tem marido e mulher que vivem o inferno dentro de casa? embaixo Aí do eu teto? digo pra você. Se o safado ele quer uma outra mulher, ele vai arrumar argumentos. Vai, Agora, sim, vamos vai. dizer que esse casal, talvez eu esteja entendendo agora o que você quer dizer, ela diz consente habitar, ela consente estar dentro da casa, mas ela priva ela ele... mata na unha. ele priva na ele do fé. sexo. Não priva ele do apenas, sexo. seja- Não. Então comigo com seu você Deus não... lá, fica no seu então Deus. fica com seu Deus. Desculpa, Entendeu? vai lá, né? Aí o que acontece? Ela está quebrando uma aliança. Sim. Ela está quebrando a aliança. Então, o Então, mesmo aí chegou no Paulo... ponto que eu queria. Então, Aí chegou no perfeito. ponto que eu queria, porque Por aí é isso, interpretativo. só que entendeu? hoje está virando o argumento falido de qualquer coisinha, qualquer coisa. Não, Então, mas virou esse bagunça. esse que é o problema, porque hoje em dia nós estamos lidando com uma sociedade que isso também já entrou na igreja, onde qualquer motivo é motivo. Né? A pessoa simplesmente chega lá e não está satisfeito, casou e daqui a pouco já troca de casamento. Por quê? Porque as pessoas elas entraram nesse liberalismo. Liberou geral. E não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Então, se há alguma disputa dentro de casa, essas disputas entre marido e mulher, eu e a minha esposa temos disputas e pendengas, tá? Eu estou confessando aqui publicamente. E se alguém disser que não tem, eu fico sorrindo por dentro para não expor o camarada à vergonha. Né? Mas um casal, um é Palmeiras, o outro é Corinthians, aí vai dizer, é julgo desigual, vão se levantar um monte de questões que não tem nada a ver. Isso é relativizar a palavra, é desvirtuar a questão. Então, se os dois estão dentro de casa, eu gosto de um sofá verde, a minha esposa de um sofá azul, então, porque lá em casa a gente briga por conta disso. Você briga por conta disso, você briga por conta de comida, você briga por conta de roupa, você briga porque um chegou atrasado, você briga porque deixou a torneira vazando. Okay. O casal sempre vai ter briga, mas só não pode utilizar isso de briga por conta de um ser cristão e o outro não, como um argumento para o divórcio. Vamos lá. Porque tem um texto de Coríntios 6, que fala assim, aquele que dizendo-se irmão, for isso, isso, aquilo. Aí o cara chega falando, ela é crente, batizado, só que ela não é. Entendeu? Então vamos lá. É interpretativo também. Vamos lá. Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse tema, desse rolo que nós arrumamos hoje aqui para resolver, entendeu? Pastor divorciado pode se casar novamente? Vai lá no @FM Rádio Musical, no Instagram. Tem lá uma caixinha de perguntas. E você vai votar lá. Não sei se dá para aparecer aí já como é que tá. 55% tá dizendo que sim. Pastor divorciado pode se casar novamente? 55% tá dizendo que sim. 45% está dizendo que não. Se você concorda ou discorda, quer engrossar ou afinar esses números aí, quer aumentar ou diminuir, vai lá, @FM Rádio Musical, FM Rádio Musical, e vote na enquete de hoje para você também participar. A meu sentir, o pastor Luciano está sendo aqui injustiçado no tempo. Então, manda aí, Luciano. Pois agora é. a sua vez. A minha fundamentação, quando eu apresentei o texto de Mateus, capítulo 19, é porque fica um texto bem claro, né? O único motivo que Jesus apresenta como uma exceção é no caso das relações sexuais ilícitas. O que a gente precisaria pensar é que hoje em dia nem sempre isso é o que ocorre, né? Hoje em dia nós estamos encontrando não somente os membros, mas os pastores também divorciando por qualquer motivo, né? Exatamente aquilo que estávamos falando. Qualquer motivo. A pessoa simplesmente não está satisfeita, deixou a torneira pingando. Parece que nós estamos vivendo um retrocesso. Então nós encontramos esse argumento e nós temos o argumento de Paulo, né, que também nós já estávamos falando acerca dele, onde Paulo vai falar acerca desse abandono, que é algo que deve ser mais interpretado, que nós devemos pensar um pouco melhor. Porque entre outras questões, nós temos também, por exemplo, a questão da violência, que no caso não é uma relação sexual ilícita, mas e quando ocorre a violência? Quando a mulher ela é agressiva ou o homem é agressivo. E nesses casos, né? Eu também acredito que nesses casos a pessoa também está desimpedida para contrair um novo casamento.
eu não vejo impedimento para que a pessoa possa se divorciar e casar novamente. Mas lá no texto de Mateus, Jesus não... Agora eu vou te apertar, que eu apertei agora. Sim. Mas lá no texto de Mateus 19, que é o primeiro texto que o senhor citou, Jesus não disse isso. Sim. Né? Que o divórcio poderia ser liberado. O tema lá é o divórcio, o documento que permite esse novo casamento. E Jesus não disse, olha, em caso de relação sexualista, ou em caso de violência, ou em caso de... Então, da onde é que o senhor tira essa possibilidade? Eu tiro essa possibilidade desse texto, aquilo que nós falávamos, da questão de interpretar esse texto de Paulo, a questão do abandono. Eu vejo, por exemplo, que nesse caso é a falta do amor, é a falta de você cuidar da sua esposa, no caso do homem que é violento, né? Eu vejo que nesse caso também ocorre essa liberação, olhando não para o texto de Mateus 19, mas para esse texto aqui de Coríntios 7. Essa exceção também eu encontro nesse texto. Então, mas eu vejo aí, pastor Luciano, que no caso de violência doméstica, nós temos claramente hoje a Lei Maria da Penha, que ela serve tanto para o homem quanto para a mulher. Apesar de ser chamada Lei Maria da Penha, ela também defende o homem que apanha dentro de casa, tá? Que existe, ok? Então, uma mulher ou um homem que está sofrendo violência conjugal, violência no matrimônio, esta pessoa deve se recorrer à Lei Maria da Penha e pôr o candidato, o homem ou a mulher, atrás das grades. Porque existe uma lei que ampara, né? Ampara isso. Aí a pessoa, o marido é preso e eu não sei quanto tempo isso causa. E eu vou então, causa quanto tempo isso, quanto é a pena, quanto tempo, né? Aí eu digo, se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Está escrito em Coríntios 7:11. Primeira carta aos Coríntios 7:11. Então, essa mulher não é porque ela mandou um marido pro chilindró que ela agora diz: ganhei uma abertura na lei de Deus para eu me casar. Fui abandonada pelo marido. Não. Só tem um 15 aí, o apóstolo? O 15 o quê? O versículo 15? Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-o para a paz. Então Tá, fala, desculpa. Não, pode falar. Eu sei que o senhor comentasse. Se o descrente se apartar. Então... Não, o que ele está tentando... O que eu entendi, o que ele está dizendo é o seguinte: o cara que bate na mulher, vai lá, enche a cara, bate na mulher segunda, quarta e sexta. Esse cara não está se apartando dela? Não necessariamente. Esse cara pode ter 1 milhão de distúrbios comportamentais. É ele que trata isso aí. Então, ele que trata. Na casa do chapéu. Então, mas ele vai ficar batendo na mulher dentro de casa? Não, ele não tem que bater. Ele não tem que bater. A mulher tem na primeira. É que, infelizmente, as pessoas querem consertar os inconsertáveis. Então, mas então nesse caso... no princípio, na primeira, a mulher ou o homem tem que denunciar isso. Então, mas nesse caso, a mulher poderia novamente casar? Não, aí ele volta para casa, ok? Ele volta para casa. Ele aprendeu a lição? Agora, se ele é uma pessoa que é violenta porque realmente não tem o espírito de mansidão, longanimidade, porque nós precisamos entender também que esse sujeito que eu falei que pode ter uma patologia, também pode ser um descrente. Agora, eu não posso colocar todos como descrente. O que é um descrente? Aquele que não tem o Espírito de Deus. Mas o cara que enche a mulher de soco, ele é crente? Então, aí é que está. Então, vamos lá, que Tito fala sobre isso. Tito fala que os crentes mentirosos, cadê onde está? Severamente. Inclusive, ele fala daqueles que são espancadores. Não sei se foi Tito ou Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo, que fala dos que são espancadores, que não são nem dignos de ser líderes. Paulo está dizendo, eles não são dignos de serem líderes, eles não podem ser líderes.
Para começar, já não pode ser líder, então ele precisa ser discípulo e precisa ser discipulado. Agora, se ele aceitar o discipulado de que um verdadeiro cristão, ele tem o fruto do Espírito, e dentro do fruto do Espírito está essa sementinha chamada mansidão. Se ele tem isso, ele é crente. Se não, ele não é crente, ele é descrente. Pastor Luciano. Bom, eu vejo, olhando para esse caso aí, do capítulo, do versículo de número 15, eu vejo aqui que a pessoa não está, o que seria esse não está sujeito à servidão? Por isso que eu pedi pro apóstolo ler. O que seria isso? No meu ponto de vista, é exatamente no caso da pessoa ficar solteira. Eu não vejo aqui a pessoa presa dentro de um casamento doentio como esse. Eu vejo que a pessoa, ela não está sujeita a isso. Ela pode sim contrair um novo casamento. É o mesmo, então eu entendo. É porque aí ele tá, pelo que eu entendi, você está usando a mesma régua lá de Coríntios 7, dizendo, ó, o cara que bate na mulher, violento, espancador, esse cara não é crente. E nem quer conviver. Como é que você quer conviver com... Então, pode isso, Arnaldo, ou não? Então, como é que fica? Eu acredito que pode sim, ô César. Acredito sim. Acredito que esse cara que é um contumaz agressor, é porque realmente ele precisa passar pelo novo nascimento, ele precisa ser trocado esse coração de pedra por um coração de carne. Ele é visto como descrente. Então, por isso que eu falo que desde o início eu abri dizendo que é uma questão muito delicada, porque nós vamos criando inúmeras interpretações e concessões e possibilidades, que a palavra não dá. Então, esta é a minha preocupação. O cara que é um contumaz, estuprador da própria esposa, ou um contumaz espancador, não tem lógica. Ele não é... Nós temos, por exemplo, um cara que é viciado em pornografia. Ele não Como que é encarado isso? O cara viciado em pornografia está lá em Mateus 19. Relação sexual ilícita. Porque então, Jesus disse que aquele que só olhou... Sim, mas no caso de porné, não seria relação sexual, o ato? Não, porque a palavra grega porneia, que a gente fala porneia, ela é mais ampla do que apenas Sim. Alguns andaram restringindo isso. Mas Jesus porque disse... quando ele falou a questão do olhar, quando você olha, já começa. Porneia, já desejando. Porneia é qualquer crassa imoralidade sexual. Tipo assim, a mulher com outra mulher, porneia. Pornografia, porneia. O sexo animal, porneia. O sexo de adultério básico, simples, porneia. Tudo. Sim. O cara que tá lá, desculpa, você meu ouvinte, não quero ser leviano, mas a mulher chega lá e pega o marido se masturbando diante de uma tela de computador ou coisa parecida. É um flagrante delito. Então, um flagrante delito, ela tem o direito, porque ele está se prostituindo. Agora, lembrando, pessoal, que o divórcio é uma medida drástica, né? Última. Claro que até no caso do adultério, quantas situações, né? Eu até invoco... E aí você vai clamar pelo perdão. Sim. É uma história, é uma vida. É possível perdoar, é possível recomeçar. Você perdoa, Deus perdoa, inclusive, aquele que matou o seu próprio irmão. Sim. Ok? Deus perdoa. O único pecado não perdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, sem arrependimento, não há perdão. Agora, o cara continua em adultério continuado, né? Porque acha que porque separou e casou de novo, porque separou tá livre. Agora separou por quê? Separou por qualquer questão, ele está em adultério continuado. Sim. Agora, eu invoco Malaquias 2,16, que diz, eu detesto, eu abomino, eu aborreço o divórcio. Foi Deus falando por boca do profeta Malaquias. Então, aceitar o divórcio agora, fazer esses puxadinhos na lei, né, para poder, na palavra de Deus, para poder abrir 1 milhão de concessões. Se baseia em Deus, abomina o divórcio. O tema é complexo, a questão não é fácil. Eu estou falando aqui, nós somos 3 pastores de igreja local, ou seja, nós também temos rebanho e a gente não é só pessoa da internet, fica aí vendo e mandando ver aqui. Não, o tema é delicado, é complicado, é complexo, não dá para, na minha cabeça, né, falar, é sempre assim.
porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, precisa ser analisada com, assim, à luz de textos bíblicos e com riqueza de detalhes, por isso não dá para tratar um caso como sendo válido para todo mundo, entendeu? Então, eu reconheço, por exemplo, que às vezes o cara foi violento, mas não se encaixa lá em Coríntios 7. Mas às vezes Perfeito. o cara é violento e se encaixa em Coríntios 7. Às vezes o cara não deu um tapa. O cara não deu um tapa e se encaixa em Coríntios 7. Que Você tá são entendendo? chamados de agressões verbais, agressões psicológicas. Humilhações, enfim, traumas psicológicos. Que vai deixar outra pessoa doente, né, tantas- pastor? Vai deixar outra pessoa... Eu tô para contar só uma situação. Manda. Eu recebi na minha igreja certa vez um casal em que o homem aquele era o 5º casamento dele. Porém, ele se converteu enquanto do 5º. E enquanto deste 5º casamento, ele agredia a esposa. Ok? De atirar telefone. Ele não tinha se convertido? Tinha se convertido, não, ele tinha conhecido a Cristo. Ah, tá. Porque conhecer a Cristo não é conversão. É isso aí. Então, ele foi tratado dentro da igreja. Ele foi tratado por mim e pela pastora Lúcia. Por quê? Porque esse camarada ele precisava compreender determinadas coisas e vencer tantas outras. Qual vencer o quê? Vencer esse mau hábito. É desassociar a sua mente de uma conduta anterior. Então é preciso um tratamento aí. O que aconteceu? Ele não se separou dela mais. Estão casados até hoje e são líderes. Então, Né? mas Aí é eu muito digo, perigoso isso. só Mas que aí ao vocês mesmo- trataram ele com imposição de mãos, né? Com imposição de mãos. Na A orelha partir dele. da palavra Pegaram de uns Deus, obreiros bons, né? nós fizemos se tornar obreiros bons. Nós fizemos deles saco de pancada realmente, porque eles precisavam compreender. Por quê? Porque Mas eles não, Peraí. ele. Não, calma aí, ele. Mas os dois eram viciados em pornografia Não, tudo bem. e masturbação, Tá, ambos. não, ok. Para você Daqui a pouco ele ver, fala o nome do cara aqui. para você ver como a Eita, que a sequência de foto. coisas, a sequência, o conjunto é um abismo chama outro abismo. Nós tivemos que tratar a questão da pornografia, da masturbação, ambos Tá. viviam. Vamos lá. E depois a questão da chamada agressão verbal que ele praticava com ela. Hoje são marido e mulher, têm filhos lindos e são líderes e assim por diante. Vamos lá. Infelizmente, nosso tempo é curto demais. Então vamos para o intervalo e a gente volta já já. E na sua opinião, na volta eu quero ouvir seu áudio. Pastor divorciado, pode casar novamente? Vira aí, a gente volta já. Vai. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Crescendo na Fé, não. Eu falei Crescendo na Fé, mas era mentira, pessoal. Então vamos lá. Estamos de volta com o programa Já, né? de debate. Já, daqui a pouco. Programa de debates. E eu quero falar para vocês, você que como eu, né, passou um pouquinho do peso, você que como eu, né, passou um pouquinho já da idade, a idade vai chegando e tal, já não temos a mesma disposição como dantes, com o nosso professor aqui de português, não sei se eu falei certo, Dante, se apliquei certo. Certíssimo. Se nós não temos mais a mesma disposição como dantes tínhamos, né? Existe um remédio natural que, na verdade, não é um remédio, é um suplemento. Remédio quem passa é médico, né?
É um suplemento natural que você pode... O nosso corpo, ele fabrica anti-inflamatório, analgésico, tudo antioxidante, tudo o nosso corpo fabrica. Só que conforme a idade vai chegando, as comidas que a gente come, o estilo de vida que a gente opta a ter, essa fábrica natural que é o nosso corpo, ela passa a não dar conta das extravagâncias que nós fazemos. E aí começa, né? Dores nas juntas, dor no joelho, daqui a pouco o médico fala, chega em casa que vai ter que operar o joelho, chega em casa que vai ter que operar o ombro, chega em casa que, enfim, não consegue andar, dor nas costas, dor nos nervos, dor no ciático, dor nisso, naquilo. Bom, existe um tratamento natural. Esse tratamento é realmente fantástico, tá certo? Com alto valor proteico, ajudando a contribuir na prevenção e no tratamento, inclusive de anemia, tá? Esse produto, ele tem mais de 10 benefícios para todo o corpo. Cara, hidrata até pele, cabelo, auxilia na regulação do intestino e tudo mais que você precisa, além de ação fortíssima anti-inflamatória, analgésica e antioxidante, ajudando inclusive a combater o colesterol. Sem ir à farmácia, sem se entupir de remédio químico que vai alterar, sei lá, os seus rins, que vai alterar, por exemplo, tantas outras coisas, o fígado. Eu tomava o remédio para pressão agora, losartana, tomei remédio. Aí saiu o próprio fabricante, tirou de circulação e disse, não podemos mais vender losartana porque contribui para o câncer. Caramba, mas anos, eu tomo remédio para pressão todo dia, tomo 2 para pressão, todo dia. Minha pressão é alta, é altíssima. Se medir agora, minha pressão tá 20, 18, por aí. E aí, não posso tomar. Tá, mas o tanto que eu tomei durante 2, 3 anos, entende? Então, ao invés de tudo isso, ao invés de drogas na farmácia, que tal um remédio natural para equalizar tudo isso no seu corpo e resolver o problema de uma vez por todas? Agora, não adianta tomar 3 comprimidos e esquece. É um tratamento. E para falar desse tratamento, eu vou chamar o Tiago. Olá, Tiago. Bom dia, pastor. Tudo bem? Bom dia, Tiago. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bom. Tiago, quem quiser, quem tiver interesse num tratamento para resolver o problema, um tratamento mais longo, mas que vai resolver o problema com remédio natural, com grande desconto para fazer no cartão de crédito, o que dá para fazer? Pastor, para começar tem que ligar. 0 operadora 11 4750 2330 4750 2330. Legal. Primeiro passo, ligar, tem que tomar uma atitude, porque as coisas não acontecem se nós não tomarmos uma atitude, não é verdade? Verdade. E o senhor falou muito bem de todos os problemas, como o Ora Pronobis vai ajudar, vai resolver. Então, pastor, eu preciso ter todos esses sintomas para começar a tomar Ora Pronobis? Não. Você não precisa esperar a doença chegar ou o problema chegar, porque a prevenção é o principal tratamento também. Então já começa, toma uma atitude, liga, que hoje tem promoção especial, até 80% de desconto, parcelado no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. Olha aí que moleza. Hoje o preço está lá embaixo, pastor, uma super promoção. Ganha de presente um polivitamínico para ajudar no reforço da imunidade, vitaminas de A a Z de presente, mas tem que ligar, pastor, 4750 2330. 4750 2330, esse telefone é 0 operadora 11, isso é, se você está ouvindo esse debate a partir de qualquer lugar do Brasil, quanto custa para entregar lá em Manaus esse tratamento, Tiago? Nada. Frete é grátis para todo o Brasil, pastor. Vai bater no seu Chega portão. no conforto da sua casa. Vai bater no seu portão, entregar na sua mão a caixinha com o tratamento. Então, 4750 2330. 4750 2330. Obrigado, Tiago. Abraço. Vamos lá. Bom, tô devendo uma resposta, já vai virar aí, né? Desculpa aí. E agora que eu vi... Rafael, você que tá fazendo aula de tiro?
que eu vi aqui no Insta. Eu vou parar de brincar com o Thiago, meu irmão. O cara não sabe brincar. Então, não vou nem falar mais Fred. Falei, Thiago, parar de brincar com o Rafa. Chamando ele de Fred Mercury. Deus me livre. Então, vamos lá. Eu tô devendo uma resposta pro pessoal da Escola de Ministérios. Eu acabei de subir um vídeo no Instagram. Por questões técnicas aqui, a gente trocou a plataforma e era pra gente abrir essas vagas, acho que terça, anteontem, né? E nós não conseguimos ainda abrir as vagas. O que eu estou fazendo para vocês? Na segunda-feira, tem reunião de mentoria da Escola de Ministérios, dos alunos que já são alunos, lá, o pessoal que já é aluno há tempos. Eu vou dar para vocês essa reunião, vou liberar o link para vocês. Ainda hoje vocês vão saber um pouco mais. Mas hoje à tarde vocês vão saber dessa história, beleza? E na segunda-feira, na reunião da mentoria, a gente vai abrir as vagas para vocês. Tá todo mundo desesperado, a gente entrando ao vivo, pastor, e aí, não sei o que, meu nome tá aí. Então aguarda mais um pouquinho, a gente vai liberar o vídeo, vou mandar para vocês um vídeo explicando melhor e também o link gratuito para você participar da mentoria, que é fechada para a Escola de Ministérios. Mas como você já vai entrar, você já entra e até depois você decide se é isso mesmo que você quer. Maiores informações, daqui a pouquinho a gente manda para você aí essas informações através do seu WhatsApp. É só chamar a gente aí no 989-9007-6844. Vira aí, a gente volta já. Vai. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Eu quero saber também o que pensou o ouvinte, cara. E aí, na sua opinião, é possível, né, um novo casamento depois do divórcio? Se você é chamado para o ministério, vamos lá, solta aí pelo menos umas 2 ou 3 opiniões, porque, meu Deus, a hora voa, vai. A paz do Senhor, bom dia. Sou da Igreja Batista e gostaria de fazer uma pergunta. No caso de um esposo que agride a esposa, agride as filhas verbalmente, psicologicamente, nas vias de fato, já recebeu apoio teológico, psicológico, familiar, social. E o aconselhamento que já recebeu de várias pessoas é que mantivesse o casamento. Há uma quebra de fidelidade, apesar de que não tenha eventualmente relação sexual, mas que já tem caso de violência, agressão, perseguição psicológica? A paz do Senhor a todos. Aqui é Ednei, Janaúba, Minas Gerais. O que eu vejo na palavra de Deus é que o casamento, ele é feito e não pode ser desmanchado. Embora, como fala em Mateus 19, tudo bem que separe. Mas, como fala em Romanos 7, 2 e o 3, se separou, mas está ligado pela lei. Então, pela palavra, as informações que temos na Bíblia, não pode casar de novo. Pai do Senhor, pastor César, bom dia a todos os irmãos, aqui é Flávio de Campinas. A minha pergunta é a seguinte: um casal de obreiro, o marido traiu a esposa perdoou, depois de ter perdoado, a esposa traiu o marido perdoou, hoje a esposa foi embora e o marido continua na presença do Senhor orando para que o casamento seja reatado. Porém, a esposa arrumou um outro companheiro e está vivendo com ele. A minha pergunta ele está livre a se casar de novo, a buscar uma outra companheira no Senhor? Queria que vocês me explicassem, por favor, essa situação. Obrigado. Tá. Ele traiu, ela perdoou. Ela traiu, ele perdoou. Tá tudo junto. Ela foi embora com outro. Então, pecado perdoado, tá zerado. A conta tava zerada. Ela foi embora com outro e não quer mais voltar. Na minha opinião, Mateus capítulo 19. Resolvido. Mas vamos lá. Não, mas é isso, porque teve o perdão antes, né? E depois do perdão, ela resolveu ir embora com outro homem. Então ele está desimpedido, do meu ponto de vista. Apesar de estar desimpedido, se ele tem fé o suficiente, como eu disse, que ele está orando para que ela volte, ele, inclusive, tá certo. Ele pode orar e pedir que volte, que Deus traga ela com um coração quebrantado, um coração novo.
Mas voltamos aqui ao nosso tema. Eu cortei quem aí antes do intervalo, gente? Acho que foi o Luciano, não foi eu, não. Não recordo. Então volta aqui, vocês que decidem. Não teve umas perguntas aí... Teve algumas. Vocês querem entrar? Eu não lembro nem teve uma pergunta aí, mas eu não consigo lembrar. Fiquei com fixação nessa última. Então foi um livramento. Solta mais aí, Rafa. Mais uns 2, porque tem um monte chegando. Bom, a minha opinião é que pastores não deveriam casar de novo por conta que nós devemos ser marido de uma só mulher. Então, uma só mulher é uma só mulher, até que a morte o separe. E também, Mateus 19, quando se trata do assunto de divórcio, o divórcio ele acontece quando a relação sexual é ilícita, mas não está explícito que deve casar novamente. E aí, como fica? Mesa de debate. Então, eu acho que o Mateus 19 fica assim, porque o texto fala que ele pode... O texto está dizendo o quê? Se ele casar com aquela pessoa que foi repudiada, ele comete adultério. Mas isso aí nós invertemos, né? Mas se casar com quem não cometeu adultério... O problema não é o novo casamento, mas é... Sim. É quem foi a vítima aí no caso. Então, eu acho que Mateus 19 responde sim essa questão aí. E a questão de ser casado com uma só mulher, claro, o homem deve ser casado com uma só. A Bíblia não fala que deve ser casado com duas. É com uma só pessoa. Então, não vejo problema também. Posso ler? Me lembrei aqui da pergunta, inclusive, do outro, sobre as agressões, né? É o que eu já disse no início, que nós temos recurso da Lei Maria da Penha. Não adianta só tratar dentro da igreja se não está resolvendo, se não resolveu, e eu acho que o primeiro passo mesmo é denunciar e recorrer a esse recurso, né? Agora, todo homem que é marido de uma só mulher, eu sei que alguns têm um entendimento aí de que porque no tempo era permitido ter duas mulheres. Não, no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, isso não era comum mais, né? O homem ter duas mulheres. É realmente aquele que não está em segundo, terceiro e quarto casamento, né? Muitos pastores hoje estão já, muitos não, alguns, corrijo, já estão aí no segundo, terceiro e outros tantos no quarto casamento. E a minha Bíblia, ela é muito claro que diz que, olha só, essa palavra é fiel, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador. Então, mas aí fala, marido de uma só mulher. No meu ponto de vista... Aí não está dizendo que ele não pode ser casado de novo. Sim. Se ele ser casado com uma só mulher, ou seja... Tá falando aí sobre monogamia, não. E outra, Sim. Fidelidade Sim. a essa mulher. É o que eu disse, muitos têm essa interpretação. Percebe que ele vem de irrepreensível... Fala de monogamia, querem entender isso apenas como monogamia. Mas você entende que não. Que como marido de uma só mulher, isto é, só foi casado com uma só. Mas se for viúvo? A aliança aí foi dissolvida. Mas aí ele foi marido de duas mulheres. A morte dissolve. Não, tudo até bem, mas que a morte de duas mulheres. Mas a morte é uma prerrogativa da lei de dissolução. Mas o adultério também. Então, o adultério dissolve. E o divórcio dissolve. Então aí esse texto não fica nebuloso, porque tipo assim, marido de uma só mulher, tá, mas a mulher traiu e eu arrumei outra mulher. Aí eu posso. É o que eu disse antes. Mas eu não sou marido de uma só, então. Não, mas aí a união foi dissolvida. O adultério e a morte dissolvem essa aliança. Mas você não está dizendo contradição? Não. Eu disse, não entro em contradição porque Mateus 19 diz exatamente isso. É o texto que nós usamos como referência inicial. Sim. Em caso de adultério, em caso de relações sexuais ilícitas, aquela pessoa está livre para casar novamente. Então o bispo ele pode ser. Neste caso, tá. É que a gente está fazendo aqui aquela coisa de o caso específico de concessão e os casos que se acontecem comumente. O caso não é fácil. Eu volto a dizer aqui, a gente está, não sei vocês, mas eu me sinto aqui numa posição privilegiada pelo meu casamento ser longo, duradouro, não sei o que, tudo mais, mas não é fácil. Quantos anos, pastor César? 22. Eu tenho 26. 22. Então, são casamentos longos. E você? 17. Então, são casamentos longos, com uma única mulher, não sei o que. Então, é fácil daqui a gente ficar, não, isso aqui é assim... Julgando, né? Eu fico vendo aqui na internet os irmãos sem o mínimo de piedade, sem o mínimo de... Então,
Eu sei que não é fácil e cada caso tem que ser analisado à luz do texto bíblico com os detalhes daquele caso. Vinheta de considerações finais, bora. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Vamos lá, eu vou começar com o pastor Luciano Scala. Obrigado pela sua participação. 1 minuto para suas considerações finais. Obrigado, pastor César. Obrigado, apóstolo. Obrigado a todos que ficaram conosco. É um assunto extremamente complexo. Nós não vamos esgotar falar deste assunto. E se abrir para os ouvintes mandarem aí situações, nós teremos que analisar caso a caso. Por isso que eu digo, são situações que você deve buscar ajuda pastoral, ajuda de um profissional da área que atende casais. Procure ajuda. Nós somos favoráveis à família. Acredito que todos nós que estamos aqui nessa mesa, ninguém aqui está incentivando a uma pessoa a tomar uma decisão de divórcio, porque sabemos que o divórcio também, ele traumatiza, ele é complexo, ele é duro. Então, busque ajuda. Se o teu casamento está num momento difícil, busque ajuda. Eu tenho certeza que Deus, ele vai te ajudar. Quem quiser conhecer a sua igreja, a casa de recuperação, a clínica, suas redes sociais, seus livros, como é que funciona? Isso, pastor, para falar comigo, se você quiser saber mais do meu material, conhecer a casa de recuperação, meus livros, me chame aí nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube, coloca Luciano Scala, igual tá aparecendo aqui embaixo. Instagram, eu já te respondo, já te passo mais informações e vai ser um prazer te ter na minha rede de amigos. Luciano Scala, e você manda mensagem e eu te respondo imediato. Maravilha, maravilha. Apóstolo Heleno, obrigado por ter vindo aqui. Eu quem agradeço. Essa bomba aqui com a gente. Suas considerações finais. Olha, eu fico naquilo que está em Mateus. O que uniu Deus não separe o homem. Né? Aí entra aquele que vai me perguntar, mas foi Deus que uniu? Eu não sei. Mas o que Deus uniu não separe o homem. Todas as exceções que nós discutimos aqui, precisamos entender que a própria lei apresenta exceção. Exceção não é a regra, é a exceção à regra. Muita gente tem feito da exceção a regra para a sua vida, e isso é um desvio de conduta. Cabe a nós, ministros, segundo explica Paulo a Timóteo e Tito, que diz que aquele que serve a Deus como obreiro, como bispo, como pastor, ele deve ser irrepreensível, que governe bem a sua casa. Se não governa bem a sua casa, então não poderá governar bem a casa de Deus. Fica bem claro isso, de que nós como pastores, ao que muito é dado, mais será cobrado. Então nós, porque a nós foi muito mais dado, eu acredito que as exceções são bem menores para nós, como diz o texto, ao que muito é dado, mais será requerido. Uma pergunta que eu vou deixar, não dá mais tempo, né? E acho que providencialmente, porque cada um fica pensando aí. A pergunta é, isso condena a pessoa? Esse novo casamento, ele é uma condenação? É de se pensar, porque o cara foi lá e casou de novo erradamente. Ele errou e casou de novo, contraiu uma família. Filhos, netos, não sei o quê. Serviu, ganhou almas, pregou no final. Então, como é que fica essa questão da salvação? Da soteriologia também. É uma questão aí pra gente pensar. Ainda bem que o Salvador não somos nós. E ainda bem que essa pergunta não foi antes também. Pastor Heleno, quem quiser conhecer a sua igreja, que eu estive lá esses dias atrás. Foi uma bênção receber você lá, pastor César. Nós estamos na rua Oswaldo Arouca, 213, na Vila Formosa. As minhas redes sociais Instagram PR Heleno Bezerra e o Facebook apenas Heleno Bezerra. Passa lá, entra, compartilha, divulga, com certeza será uma bênção. Que Deus abençoe a todos. Maravilha, maravilha. Quero mandar um recado pro pessoal do chat que fica causando aqui. Tem pessoas que não têm misericórdia. Passe por elas, irmãos. Não vamos... Se a gente ficar dando ibope pra quem não tem misericórdia, só xingue, briga, não adianta nada. Geralmente essas pessoas têm vidas destruídas e precisam de ajuda, precisam de carinho, precisam de respeito. E eles não têm isso para oferecer e oferecem apenas o que eles têm. Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui. Às 14h eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém.
Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.